Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina domingo, dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos para celebrar o mistério da palavra, da Eucaristia. Portanto, não falte a Santa Missa. Procura aí mais perto da sua casa, uma capela, uma comunidade, uma paróquia, uma catedral, uma basílica, mas vá à Santa Missa. Somente aquelas pessoas que realmente não podem ir, porque estão enfermas, porque não tem missa perto, podem participar pelos meios de comunicação. Mas se você pode ir, pessoalmente você deve ir à Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por você e peço que você também reze por mim. Hoje a igreja celebra o 25º domingo do tempo comum. 25º domingo do tempo comum. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe o Evangelho de hoje em Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estás acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho muito lindo esse carinho, essa gentileza, essa delicadeza que Jesus usava no seu modo de comunicar. Essa didática de Jesus. O pedagogo é aquele que pega pela mão e conduz. Né? Pega pela mão e conduz, o pedagogo. Jesus faz exatamente assim. Veja que uma hora Jesus tem o prazer de falar para a multidão, mas tem hora que ele quer fazer o quê? Ele quer falar no particular. Ele quer falar para aquele grupo específico. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali passando por aquela região, porque ele queria falar para os discípulos. Eram aulas particulares. Né? E o que Jesus estava ensinando? Primeiramente, ele estava ensinando que ele deveria ir para Jerusalém. E que lá ele iria sofrer. Ele iria ser perseguido, ele iria ser maltratado, ele iria ser morto e até ressuscitar depois de 3 dias. Disse que os discípulos não entendiam isso. Por que não entendiam, Frei? Porque na cabeça deles, o Messias que deveria vir era aquele Messias que iria chegar chegando e iria acabar com o Império Romano, por exemplo, e iria estabelecer um reino humano. Aí, de repente, vem Jesus, que nasce em um curral de animal, que vive num lugarejozinho insignificante lá da Galileia, chamado Nazaré, que nasce no seio de uma família pobre, José e Maria, né? E de repente esses homens, né, esses discípulos, eles ficam desconcertados. Como assim? Esse homem que encanta tantas pessoas pela força da palavra, dos milagres, dos sinais, ele está dizendo que agora vai sofrer,
vai morrer, vai ser perseguido. Que história é essa? Então Jesus está falando da sua kênose. Essa palavra kênose quer dizer rebaixamento, né? E os discípulos estão querendo que ele seja exaltado. Porque ele sendo exaltado, a gente vai ser exaltado com ele. A lógica dos discípulos era essa, né? Por isso que Pedro chegou um momento que disse: que história é essa, Jesus? Para com essa história, que história é essa que vai sofrer, que vai morrer? Não. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Quando eles chegam em casa, Jesus, que não dá ponto sem nó, né? Pergunta: o que vocês estavam mesmo discutindo pelo caminho? E aí os discípulos ficam calados e Jesus sabia muito bem o assunto. Qual era a pauta, qual era a manchete. Agora veja a contradição. Jesus está dizendo que vai para Jerusalém, que vai ser perseguido, que vai sofrer, que vai morrer. E os discípulos estão discutindo o quê? Quem é o queridinho? Quem é o maior? Quem é o que Jesus gosta mais? Quem é o maior no grupo ali que se sobressai mais? Jesus está falando de um rebaixamento, de uma kênose. E eles estão falando de uma elevação, de uma exaltação própria. Ou seja, não estava batendo essa conta. Eles ainda não estavam caminhando nos mesmos passos de Jesus. Eles não estavam pensando na mesma lógica de Jesus, como muitas vezes nós ainda hoje não caminhamos, não pensamos, não raciocinamos na lógica de Jesus. Aí Jesus vai dar o grande ensinamento. Vocês querem ser grandes? Pois aprenda a servir. O maior entre vocês vai ser aquele que serve mais. O maior entre vocês vai ser aquele que ama mais. Aquele que tem um coração simples como o coração dessa criança que Jesus abraçou no Evangelho de hoje. Um coração totalmente dependente de Deus. Como a criança é dependente do pai e da mãe, um coração completamente humilde e dependente de Deus. Esse é o coração de um verdadeiro discípulo. Aquele que não que se eleva à autorreferencialidade. O Papa Francisco fala tanto sobre esse perigo dos nossos dias, sobretudo no seio da igreja. Aquele que serve mais, aquele que ama mais, esse sim é aquele discípulo que entendeu a lógica de Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa entrar nesse universo, nessa mentalidade, nessa lógica de Jesus e aprender a viver a nossa kênose, nosso rebaixamento, para que Ele nos exalte, no tempo certo, do jeito certo e como Ele quiser. Mas cabe a nós, se a gente quiser ser grande, que a gente aprenda a ser pequeno. Que o nosso maior poder de cristãos, de servos, é servir e amar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.